escreva em primeira pessoa. Eu sou o Vilton Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vim fazer um vídeo que poderia ser uma continuação do vídeo anterior, porque eu vou continuar falando de narrador, mas agora falando do narrador em primeira pessoa. Eu percebi que talvez eu não tenha sido muito claro o que eu quis dizer no vídeo anterior sobre o narrador intrometido, porque eu percebi muita gente fazendo comentários sobre o narrador em primeira pessoa, quando na verdade não há problema no narrador intrometido, tá? Você pode fazer o que você quiser com o seu narrador. O que eu tava criticando é mais do autor intrometido. É quando o autor quer dar a sua opinião numa história que ninguém liga para a opinião do autor. A gente quer que o autor conte a história, por exemplo. Isso também acontece no narrador em primeira pessoa, mas de um jeito um pouco diferente, porque o narrador em primeira pessoa já é uma pessoa opinando ou mostrando alguma coisa da visão dela de mundo. Então, se chega a aparecer o autor opinando numa história que é narrada em primeira pessoa, isso é um amadorismo muito grande, como eu já comentei, usei esse termo no vídeo anterior, algumas pessoas falaram amadorismo, então vamos continuar usando amadorismo. Por exemplo, é quando o personagem do autor é um moleque de 15 anos e daqui a pouco o autor faz um comentário como se tivesse um conhecimento de física quântica, sabe? Não que o moleque de 15 anos não possa ter, mas digamos, que fica incoerente com aquilo que está na história. Ou seja, o autor usou a história para expressar a opinião dele, então não faz muito sentido escrever ficção, ou ele escreve um personagem que é igual a ele. Para falar um pouquinho mais sobre o narrador em primeira pessoa, eu elenquei assim dois tipos de narrador básicos assim. Eu acredito que um deles é o narrador que é o alter ego do autor. Por exemplo, o exemplo talvez mais conhecido agora, talvez da nossa geração, é o Henry Chinaski do Bukowski, que é um narrador que é o Bukowski, na verdade. É ele escrevendo em primeira pessoa, ele botou outro nome, mas na verdade é ele, assim. A gente tem outro exemplo, o Marcel, do Marcel Proust, em Busca do Tempo Perdido. A gente tem o Saul Paradise, em Underworld, que é basicamente o Jack Kerouac contando aquele momento da vida dele, que ele vivia pedindo carona e etc. Na juventude, atravessando o país, e usando drogas, e escrevendo, que é basicamente a história dele em si. Não é muito uma criação literária no sentido de uma criação de uma trama. É uma criação no sentido de uma recriação a partir do estilo, né? O escritor usa aqueles fatos da vida dele, reconta eles, mas a partir de um estilo próprio, que é o caso desses três narradores que eu coloquei, ambos em primeira pessoa e que trazem essa coisa um pouco diferente, assim, mas que é um narrador também bastante comum, assim, que é o escritor pegar ele mesmo e criar um personagem com a personalidade dele, com o jeito de falar dele e transformar isso da literatura. Não é que ele esteja escrevendo uma autobiografia. A autobiografia, pelo menos teoricamente, teriam que ser apenas fatos, né? E a literatura se permite. E essa autoficção é uma literatura que muita gente gosta muito, assim, porque sente uma proximidade com o autor e acredita que aquilo é real, que aquilo está acontecendo. Esse narrador favorece esse tipo de sensação do leitor. E nós temos um outro tipo de narrador em primeira pessoa, em que é aquele que o autor cria um personagem narrador em primeira pessoa, que ele é totalmente distante dele, autor, assim, ele é diferente dele, autor. Um grande exemplo para mim disso na literatura brasileira mais recente, mais contemporânea, seria A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro, que faleceu recentemente, e que é um livro assim que é uma mulher narrando a história, como o João Ubaldo até escreve, que ele teria recebido essas fitas de uma mulher contando a história da vida dele, né, um jogo ficcional aí, e aí essa mulher é totalmente desbocada. E o mais interessante é que eu já ouvi assim de várias mulheres que leram A Casa dos Budas Ditosos, que é um livro assim que elas dizem, meu, um homem não pode ter escrito aquilo ali. Um homem não saberia como uma mulher se sente nessa situação. Nossa, não pode ter sido um homem assim. Então, é uma coisa assim que o autor ele realmente superou. Ele criou um outro personagem para contar aquela história daquele personagem. Um outro exemplo disso, e é um exemplo que eu vou roubar aqui da citação do David Lodge, de novo, da arte da ficção, que é um livro que eu já mostrei no outro vídeo, é do Holden Caulfield. Talvez você, provavelmente você já ouviu falar de O Apanhador do Campo de Centeio, se é que você já não leu, né? Se é que você já não leu algumas vezes, porque é um livro bastante lido e geralmente quem gosta, gosta muito.
E nesse livro a gente tem um adolescente contando a história dele, contando na linguagem dele, é um moleque meio desbocado, meio birrento, bem coisa de adolescente. Só que, claro, essa trama é executada por um grande escritor que é o Salinger, que sabia muito bem manejar esse tipo de narrador. Por exemplo, vou ler um trechinho para poder explicar o que é incrível nesse narrador do Salinger. Você tinha que ter visto a cara dele quando a velha Sally perguntou se ele tinha gostado da peça. O cara era tipo de um babaca que precisa de espaço para responder uma pergunta. Ele deu um passo para trás e pisou em cheio no pé da mulher que estava lá. Acho que ela quebrou todos os dedos do corpo. Aí ele disse que a peça não era nenhuma obra-prima, mas que os Lantes, claro, eram mesmo uns anjos. Anjos, pelo amor, anjos. Foi o fim da picada. Daí ele e a velha começaram a falar sobre um monte de gente que eles conheciam. Foi a conversa mais babaca que você já ouviu em toda a sua vida. Assim, é um estilo de narrar que tem várias repetições, que tem várias expressões coloquiais, mas isso dá muita fidelidade, assim, você acredita no personagem que está contando aquela história. Você acredita que um moleque de 16 anos contaria a história dessa forma. O que nos prende, o apoiador do Campo de Centeio, não é exatamente a história em si, porque os fatos que acontecem com ele são banais, mas é o jeito que o Holden conta essa história. Um artifício que o Salinger usa ao criar esse personagem é que ele é muito hiperbólico, assim, ele vai exagerando, tudo exagerando, mas não é um exagerar por exagerar. Existe até vários jogos de linguagens, várias brincadeiras, como nessa frase aqui que eu li. Acho que ela quebrou todos os dedos do corpo. Ou seja, ele fez um trocadilho com ossos do corpo, né? Normalmente o cara diz, acho que ela quebrou todos os ossos do corpo. Ele falou dedos porque a mulher levou um pisão no pé. Enfim, existem vários jogos de linguagem que vão tornando esse narrador muito rico, mas que se a gente passa numa leitura rápida, a gente não nota isso. Outro artifício muito legal do narrador em primeira pessoa é mostrar coisas para o leitor que o personagem está só insinuando. Isso é uma coisa que tem muito no Apanhador do Campo de Centeio, que o Holden faz muito isso. No trecho que eu li, na verdade, o que ele está dizendo pra gente, leitor, embora não com as palavras, é que ele está com ciúme desse grande rival dele que chega ali na cena. Então, assim, o narrador em primeira pessoa ele também é muito versátil. Eu já ouvi de alguém dizendo assim, que é muito fácil escrever uma história em primeira pessoa. Eu acho que é muito difícil inovar num narrador em primeira pessoa, mas não é impossível. Grandes escritores fazem isso, já fizeram isso, e fica aí o desafio pra gente que quer escrever. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. E se você tem algo a acrescentar, também coloque nos comentários, já que o pessoal vem participando nos vídeos e acrescentando muito as nossas discussões aqui. Se você quiser sugerir algum tema, também coloque aí embaixo, dê um gostei, assine o canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo.